Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pod no Condado, gravado aqui nos estúdios da Loopwork na Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Ari Garcia e todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago para você um convidado inédito e relevante no cenário político brasileiro. O meu convidado de hoje é um dos 3 fundadores da Brasil Paralelo. Seja muito bem-vindo, Lucas Ferrugem. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Belíssimo! Parecendo político, Lucas. Parecendo político, já dá para candidatar. Podemos dizer que a Brasil Paralelo é sim a Netflix da direita? Essa é uma boa questão. Foi uma evolução para nós isso, porque no cenário atual, desde que a gente começou, a velha mídia sempre tenta rebaixar, de certa forma, o enquadramento, né? Então, blog, não sei o que, bolsonarista, etc e tal. E sempre foi uma batalha importante para nós comprovar que a gente queria fazer um trabalho sério, não partidário, independente, sem receber dinheiro público, tudo aquilo que, para quem acompanha Brasil Paralelo, sabe que é a nossa premissa. E quando essa matéria, essa manchete surgiu numa reportagem da Folha de São Paulo, que foi fazer uma matéria lá conosco, e aí teve algum insight de que falou, não, Netflix da direita. Fez uma matéria grande lá, chamou a gente de Netflix da direita, e a gente resolveu aproveitar, confiscar esse termo e utilizar eles em campanha, etc e tal, para fazer uma brincadeira com a Folha, né? E desde então isso se enquadrou mais ou menos assim, mas acho que é óbvio que quando a gente coloca rótulo, é sempre difícil, porque eu não sei o que você está pensando com direita e esquerda quando fala, né? Uhum. Mas, em geral, é assim que o público nos enxerga e a gente não tem problema em dizer que certamente os nossos valores são mais alinhados com a direita do que com a esquerda, sem dúvida nenhuma. Entretanto, não é como se todo o conteúdo que eu fosse fazer precisa respeitar uma pauta de direita. A gente não produz conteúdo pensando, olha, existem assuntos de direita e a forma de direita de interpretar as coisas e a gente vai produzir tudo com essa forma. Não é essa a nossa intenção. A gente busca produzir as coisas sérias e a gente só escolhe o que a gente vai veicular e tal quando assuntos são valores. O resto a gente deixa para as fontes. Então, virou uma Netflix da direita. Mas será que esse entendimento não é exatamente porque vocês não têm a forma esquerdista? Então, não, automaticamente, chama atenção. Então é de direita? Chama atenção. Isso é muito comum, né? Quando eu estava na universidade também, por você não pensar dentro de um determinado padrão de pensamento, você chama atenção. Mas ninguém te fala assim, você é esquerdista porque pensa de tal forma. Isso não acontecia, mas você era destacado por ser conservador ou por ser mais alinhado à direita, etc. Né? Então, eu acho que é só porque, como são poucos os players que não têm um pensamento mais woke, progressista, etc., acaba chamando atenção. E a Brasil Paralelo ela tem se destacado porque vocês têm trabalhado em lançar esses documentários que viralizam, com personagens que, de fato, marcaram a história. Então, a gente tem acompanhado, né? Uhum. E eu assisto todos. Inclusive, o pessoal do marketing sempre, né, me convoca e pede ali, Ari, vamos divulgar. Eu acho que essa rede de apoio ela é muito importante. E é bacana a gente realmente entender que a Brasil Paralelo ela é independente, mas ela começou em uma plataforma, né, de conteúdo como o YouTube. Uhum. Então, vocês foram crescendo. E como você disse, a nossa premissa é não receber, né, de forma alguma, nenhum incentivo, né, da iniciativa pública, não ter ajuda do governo e não ter, de nenhuma maneira, talvez, ali um incentivo da Lei Rouanet, sim, enfim. Então, isso, de fato, coloca, sim, vocês em uma ideia conservadora e direitista. Como foi essa ideia de vamos criar, então, um conteúdo imparcial, mas que tenha, assim, essa identidade em que as famílias conservadoras vão sentar, vão se reunir, pai, mãe, filho, avós, e vão assistir a gente? Olha, a história é mais ou menos a seguinte. De 64 para cá, a gente teve uma ditadura no Brasil, 21 anos, etc. e tal. Isso fez com que tivesse uma ressaca do pensamento conservador, de direita. Tem uma série de motivos, a gente tem um filme lá que fala um pouco sobre isso, até chamado 1964, Brasil entre Armas e Livros. Está no YouTube aí, gratuito. E aí, bom, quando nós nascemos, digamos assim, ser de direita era uma coisa equivalente a ser ditador, era proibido. E essa percepção, de certa forma, prevaleceu em grande parte da minha vida e da vida de todos nós, da minha geração. Só que, em determinado momento, com toda aquela deflagração dos escândalos de mensalão, corrupção, etc., que teve no governo do Partido dos Trabalhadores, começaram a apresentar outras linhas de raciocínio, principalmente com as redes sociais, começaram a aparecer outros tipos de pensador, outros tipos de formadores de opinião, etc. e tal.
isso é o que todo mundo, digamos, chama de uma espécie de Big Bang da nova direita brasileira, né? Aquela época, 2014, 2013, Lava Jato, manifestações, impeachment da Dilma Rousseff, etc. e tal. Nós gostávamos do assunto, estávamos inseridos no assunto na época, participando de manifestação, de grupos de estudo, etc. e tal. E aí, nesse momento, o que começou a nos chamar a atenção é que a mídia, ao diagnosticar o problema e tentar trazer pessoas para explicar o que estava acontecendo, era muito fraca. Não tinha capacidade de explicar o que estava acontecendo nas ruas. Tinha muita dificuldade de compreender o que aquelas pessoas que estavam indo às ruas estavam pensando e como é que elas se comportavam, quais eram as preocupações delas, etc, etc. E nós estávamos mais elucidados, digamos, em função disso, porque não estávamos presos no padrão de consumo da imprensa. A gente estava consumindo formadores de opinião online. Como o nosso background era meio de business, publicidade, marketing, etc., não demorou para a gente perceber que está faltando amplificação desse pensamento que está na internet. Estava todo mundo gravando com webcam, gravando de um jeito meio amador, etc. e tal, e pessoas com, às vezes, currículo, trajetória, etc., muito mais impressionante do que aquelas que estavam na mídia. E aí a gente decidiu, vamos amplificar esse discurso, vamos ser propagador dessas ideias, vamos ser um amplificador das ideias que essas pessoas estão expondo. Então a gente nasce como um portal marqueteiro, digamos, de várias pessoas que não tinham espaço na grande mídia, embora tivessem boa formação, tivessem boa trajetória. Garimpo. Foi um garimpo. Tanto que nosso primeiro lançamento, que foi o Congresso Brasil Paralelo, nós entrevistamos 86 pessoas para fazer um lançamento. E um pouco o critério utilizado foi um pouco esse. Quem são as pessoas que têm bastante a contribuir com o debate público, que estão às vezes mais qualificadas do que as que estão sendo apresentadas pela mídia. Esse foi o apelo? Muito esse. E que estão fora do circuito. E aí a gente foi lá, gravou eles com uma câmera um pouco melhor, etc., organizou tudo, aprendeu no caminho que talvez fazer um documentário tornasse a coisa mais didática. E aí nasceu a Brasil Paralelo, nessa ideia de vamos dar espaço para uma linha editorial que nos parece mais adequada e que não está tendo nenhum tipo de divulgação. E isso nos fazia crer que era muito equivocado a apresentação do problema que aparecia na mídia. Era muito rasa, era muito problemática. E a gente queria enfrentar isso. E aí deu certo. Mas isso acontecia de propósito, não é? Bastante, né? Depois... Intencionalmente havia uma omissão da sim, informação, até hoje. Verdade, sim. Até hoje. Mas hoje a gente tem um conhecimento, entendimento de que é proposital, porque existe aí uma agenda progressista em andamento, mas vocês tiveram essa sensibilidade lá atrás. Isso. E aí o que vem a premissa da gente não receber dinheiro público, porque quando a gente começou a notar essa distância da mídia para as pessoas e para o diagnóstico que a gente considerava real do problema, a gente começou a perceber que isso acontecia porque eles tinham, como se fala, rabo preso. Eles tinham rabo preso, é por isso que isso acontecia. Então eles recebiam dinheiro de estatal, recebiam dinheiro de governo, recebiam concessão pública, recebiam isso, o anunciante pagava a conta, não sei o quê, tal. Somava tudo isso, dava um conflito de interesse danado, o cara não podia falar nada. Então, claro, isso se soma ao fato de um corpo jornalístico, universidades, etc. Mas o fato é que é difícil para a maior parte dos veículos de imprensa serem independentes, porque eles não são. Eles não são. Se você tirar a remuneração estatal, se você tirar as concessões públicas, se você tirar a boa qualidade de relacionamento deles com o governo, etc., para falar de uma forma elegante, né? Eles desmoronam. Desabam. E o Teatro das Tesouras foi o primeiro documentário que assim viralizou e aí pegou. Sim, BP, Brasil Paralelo. Porque o que acontece? Nós construímos primeiro a gente construiu um público bem nichado com o Congresso Brasil Paralelo. Era um público assim, nichado 100, 200 mil pessoas, né? Mas era um público pequeno e que orbitava aquelas ideias e que estava mais na vanguarda do pensamento, certo? Depois nós ganhamos algum protagonismo na esfera cultural da direita com uma série chamada Brasil Última Cruzada, que contou desde a história da formação de Portugal até a ditadura militar. Isso nos deu um protagonismo dentro da direita. E aí acho que o primeiro lançamento que teve uma repercussão fora da direita, ou fora de um grupo de pessoas que gostaria de consumir mais esse tipo de coisa, foi o Teatro das Tesouras, que foi na retrospectiva das eleições que a gente lançou em 2018. Aí isso explodiu, foi um sucesso, viralização, etc. Mas hoje a BP tem mais de 250 funcionários. Eu já perco a conta, porque... Quantos assinantes? Nós estamos com 400 mil, eu não me lembro bem, mas fechando 400 mil assinantes, porque tem assinantes e assinatura, eu fico confundindo os números. Mas a gente está com mais de 400 mil assinaturas e acho que 370 mil assinantes
Acredito que o número seja esse atualmente. Se não é esse, é 10 mil para mais. E eu assinei exatamente para ter o conteúdo, né, dos documentários, porque eu sempre fui do vídeo, jornalista que gosta de vídeo, nunca fui de redação, de escrita, até sinto muita falta disso, por isso que eu busco muito conhecimento, porque eu sempre aprendi muito com vídeo e sempre me comuniquei muito melhor através de vídeo. E por isso que eu me identifiquei. E o brasileiro, culturalmente, ele se adapta melhor ao vídeo. Por isso que ele ama tanto televisão, por isso que ele gosta tanto de histórias e de novela. E eu acho que esse compilado desses personagens que vocês fazem através dos documentários também foi, sabe, aquela pólvora, aquele gatilho que acendeu dentro dos brasileiros para entender a história. Porque as pessoas, elas não queriam saber. Sabe o flow? Eu acho que todo mundo meio que vivia no flow. Então, essa onda, né, ideológica que a gente hoje tem orgulho de falar, eu sou de direita, claro. Eu tenho orgulho de falar que eu sou conservadora, os meus costumes, enfim, eu sou cristã. Essa defesa da bandeira, porque as pessoas sabem o que significam. Antes elas tinham vergonha, porque elas não sabiam o que significavam. E eram oprimidas pela esquerda. Eu tava falando isso agora, há pouco com o Oswaldo. Eu falei, na faculdade, as pessoas perguntavam, mas você é de direita? Porque as minhas respostas eram contraditórias. E aí eu falava, não, eu sou centro-direita. Eu ficava tipo... E aí a gente, de fato, cresce, se torna um adulto com pouco conhecimento do que deveria ter. E aí eu imagino que quando você juntou com os meninos, e aí vocês imaginavam que hoje seriam essa potência. E, assim, vocês esperam que todo este conteúdo também alcance, né, os brasileiros que estão fora do Brasil. Porque a gente precisa que a nossa história reverbere de maneira factual. Qual é o Brasil que o mundo desconhece e que está na Brasil Paralelo? A gente tem assinantes em mais de 30 países, né? E é engraçado que você entrar lá na empresa, tem os dashboards que nós acompanhamos os dados em tempo real. Tá sempre a gente consumindo lá na Europa, na Ásia, na Argentina, etc. Sempre tem gente, tudo que é lugar. Até na Arábia, tem alguém que nos acompanha na Arábia Saudita, eu fico curioso para saber quem é, inclusive. Tá sempre ligado lá. E, bom, o fato é, esse crescimento, a gente fica meio sem jeito de responder, tanto eu quanto o Henrique e o Felipe, porque sim, a gente imaginava desde o começo esse crescimento. Claro que a gente não sabia como ia acontecer, qual era o prazo, etc e tal, mas desde o começo a empresa já começou com uma visão bastante ambiciosa no sentido de... o sonho grande, a meta boa, você tem que ter um pouco de vergonha de falar, né? E a gente sempre começou com esse espírito de meta. A gente sempre falava, olha, a Globo costurou a cultura brasileira no século XX e não funcionou por uma série de motivos e desalinhamentos culturais do que nós interpretamos o correto. Mas nós precisamos ter o mesmo alcance da Rede Globo no século XXI. Então a gente precisa, através de novas tecnologias, novos formatos, etc. e tal, costurar a cultura brasileira do século XXI da mesma forma que a Globo costurou no século XX. Então sempre foi muito ambicioso o projeto, né? Então, inclusive, a gente não comemora, até nos incomoda um pouco quando as pessoas começam, pô, como é que é o sucesso da Brasil Paralelo e tal? A gente fica, oh, peraí, que sucesso? Não tem sucesso. Chegou lá ainda? Não tem sucesso. A gente está construindo tudo, reinvestindo tudo, apostando tudo, né? Então não tem sucesso. Assim, a gente obviamente é feliz com a trajetória, mas é muito mais focado na construção do que a gente quer, porque não basta, né? Não é. Mas vocês são modestos. Porque não é um negócio para ganhar dinheiro, é um negócio para construir um negócio, uma história legal, uma instituição bacana, né? E vocês estão fazendo essa movimentação nessa geração? Sim, tem que mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, o nosso fronte de batalha é o cultural. E nesse fronte cultural tem muito a ser feito. Falta muita coisa a ser feita. Então a gente é muito pequeno nesse sentido, mas de certa forma sim, a gente esperava o tamanho que tem hoje. Claro que ficamos felizes com ter sido possível chegar até aqui em 5 anos, né? E na plataforma, além, né, da programação de filmes e de documentários, eu percebo que vocês também têm essa ideia do cuidado com as crianças, né? Sim. E o meu filho, eu lembro que eu assinei, eu falei, Arthur, dá uma olhadinha aí e escolhe os filmes. E ele começou, mamãe, tem esse, tem esse, tem esse. Até eu mandei um direct, né, no Instagram e falei, gente, invistam mais nas crianças, né? E ainda eu falei, Arthur, manda umas sugestões aí. Aí ele começou a falar uns nomes lá. Claro que a gente tem que ter esse cuidado. Não é, Lucas? Você tem filho? Não. Mas você quer ter? Sim, claro. É tão difícil educar hoje em dia. Não tem imagino. um desenho que preste. Nós recebemos muitos depoimentos. É uma das principais dores do nosso grupo de membros. Não tem. Assim, para você deixar a Netflix aberta assim pro seu filho de 8 anos, eu não deixo. O YouTube, muito menos. Né? O celular dele é supervisionado. Qualquer movimentação apita no meu telefone. Eu acho que a Brasil Paralelo pode ser
Pode ser esse canal de liberdade que a gente deixa lá a televisão no quarto da criança, sabe? Claro. Então, assim, fica uma dica, uma sugestão aí como mãe, né? Porque a gente, de fato, vai ter um Brasil melhor daqui 20 anos se a gente começar a investir nas crianças de agora. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê que tem toda uma linha de frente de influenciadores. Felipe Neto, Lucas Neto, essa galera toda que são pessoas alinhadas ao progressismo, bastante militantes, inclusive, e que investem e tem como seu público-alvo as crianças, digamos assim, né? Então, isso cria uma tendência de que essas crianças se formatem a mentalidade a partir de uma mentalidade de um viés que eu considero ideológico. Então, a gente ter alternativas para isso, eu acho que é muito bacana. A BP Kids, que é a área infantil da plataforma, é um pouco isso. Agora, no Dia das Crianças, a gente vai fazer uma expansão de catálogo e tudo mais. Acho que vai ser um momento bom. Olha que bom. Mas essa é a ideia. A gente tem... Hoje eu tenho segurança em afirmar que no mundo desse ambiente de valores, não existe uma plataforma tão completa quanto a nossa, no sentido de a gente tem aplicativo para celular, aplicativo para TV, acesso à web, plataforma, tem todo um time de tecnologia dedicado a isso, existem filmes que a gente compra com estúdios de Hollywood, tipo Sony, MGM, etc., PBS, existem mais de 80 originais, 2 lançamentos todos os meses, dezenas e dezenas de cursos, todos os filmes comentados, com podcast, com não sei o quê, programação diária. Quando junta tudo isso, você tem mais de 1000 entrevistas. Então, quando junta tudo isso, eu sei que é um ambiente bem exclusivo. E a nossa expectativa é que isso vá acumulando ao longo do tempo, até que seja um ambiente realmente muito grandioso para a pessoa ter e travar contato, né? Por isso que a gente acha tão factível a meta. Sem dúvida. Eu até fiz aqui uma anotação em relação ao último lançamento de vocês, que é a crise dos 3 poderes, agora, nesses últimos dias. E aí, até frisei aqui uma frase do ministro Lewandowski, que ele disse que o século XIX foi do legislativo, 20 do executivo e o 21 do judiciário. E ainda o Dias Toffoli, ele também afirma que o Brasil vive um semipresidencialismo. E o STF é um poder moderador. Sim. E aí eu te pergunto assim, existe essa preocupação, como você disse, dessa costura, pensando talvez numa estratégia televisiva de conteúdo, enfim, e que também seja atrativo, né, para as pessoas anunciarem e investirem. Vocês têm essa ideia de levar esse legado de vocês para outras pessoas virem até depois de vocês? A Brasil Paralelo não é só dos 3, né? Claro que não. É o que menos é. Inclusive, a gente tenta despersonificar ao máximo isso, porque a gente coloca vários rostos lá dentro, seja nos programas, na apresentação do material, nos professores que contribuem com os cursos, com os documentários e tal, porque a nossa ideia não é promover as nossas ideias. Várias vezes eu mudei de ideia na pesquisa do material que a gente estava conduzindo, né? Então, por exemplo, quando a gente fez Pátria Educadora, que é uma trilogia sobre a história da educação brasileira, como é que a gente está atualmente, o que aconteceu e tal, eu tinha absoluta certeza, até por um viés economicamente mais liberal, de que não podia centralizar no Estado nada da educação. Só que, mergulhando a fundo, estudando a fundo, não há caso de país que tenha uma má educação e tenha virado o jogo sem ter feito a centralização do que eles chamam de matérias básicas, português, matemática, etc., o mínimo ali, o currículo mínimo comum. Isso é um fato. Você pode dizer, mas é possível fazer de outro jeito. Sim, mas aí seria um pensamento ideológico, entende? O fato tem que ser respeitado. Então, eu mudei de opinião. Hoje, se você me perguntar, eu vou acabar escorando a minha percepção nesses países. Então, o fato é que essas pessoas que a gente procura congregar para construir esse pensamento, essas ideias, elas que são escutadas, não é nós que usamos a Brasil Paralelo para propagar a nossa voz. Então, vamos, assim, resumir, não é um conteúdo brifado. Não é um conteúdo brifado, entendeu? Pelos 3 fundadores da BP. Isso, agora a crise dos 3 poderes me deu um trabalho danado, porque a gente conversou com várias pessoas com bastante experiência de vida pública e tudo mais, cada um fala um negócio, e aí tem que ir olhando para onde você vai, o que você escuta, o que você não escuta, o que você contrapõe. Dá trabalho, entendeu? Não é um conteúdo que eu chego lá e falo assim, não, já sei que eu vou falar sobre a crise dos 3 poderes, vou falar tal coisa. E aí a gente desenvolve. Não é assim que a gente faz conteúdo. Isso dá trabalho. E a ideia, por exemplo, deste documentário, A Crise dos 3 Poderes, a iniciativa foi desvendar, talvez, para as pessoas o que de fato está acontecendo hoje? É o reflexo dos dias atuais? É porque, olha só... Você concorda que a gente está vivendo uma crise? Sim, eu acho que a gente está vivendo uma gigantesca crise, eu não acho que é só uma crise. Uma ruptura, talvez? Eu acho que a gente não está na ruptura, mas a gente está beijando a porta. A gente está marchando com um bom ritmo para ela, tá? Porque o que acontece? A gente está num momento muito grave. Porque nós temos, na história do Brasil, 7 constituições. Isso já não é normal para um país saudável. 7 constituições não é normal. Tá?
Na história republicana, ou seja, pós-monárquica, são 6 constituições. Dessas 6, a nossa é a segunda mais duradoura. Se você considerar 7, ela é a terceira mais duradoura. Não é um bom sinal. Ou seja, ela não é nem a mais velha de todas as constituições que nós já tivemos. Isso não é um bom sinal. É porque às vezes a gente nasce nessa Constituição e pensa, não, estabilidade brasileira, né? Mas a história do Brasil é um ciclo que se repete, infelizmente muito ruim, que é de conflito entre os 3 poderes, as Forças Armadas fazendo uma intervenção para resolver o conflito, criando uma nova Constituição que cria um novo conflito. E agora a gente está passando exatamente por esse período. Nós tivemos, em 2002, uma esperança de esquerda no governo Lula, que morreu. Nós tivemos uma esperança à direita no governo Bolsonaro, que se convenceu, aqueles que não se decepcionaram com o Bolsonaro estão convencidos de que ele só freia o mal e governa algumas coisas de políticas públicas bem, mas que não há real expectativa de melhora. Todo mundo se deparou com um cenário de, entendi, não adianta eu eleger o presidente porque o sistema não é bem assim. Esse é o cenário. Se não tiver um congresso alinhado, por exemplo. Esse é o cenário que a militância bolsonarista hoje interpreta, e com razão. Então, não é bem assim. Ou seja, desilusão para um lado, desilusão para o outro. E agora a gente tem uma eleição que é mais ou menos o seguinte. Ou a esquerda elege o Lula e meio que todo mundo sabe que está elegendo um ex-presidiário, ou a direita elege o Bolsonaro com a expectativa de frear o mal, conduzir algumas coisas mais adequadas aos valores deles, mas sem muita esperança. Mas então a gente tem um cenário de desesperança, o STF entra, como você colocou aí na jogada, com uma mão muito forte, sem muito precedente na história nacional disso, querendo puxar para si o poder moderador do Brasil. E a gente, penso eu que quando a gente vê, o Marco Aurélio Mello hoje fez ex-ministro do STF fez uma declaração dizendo, não, se o TSE impedir a candidatura do Bolsonaro, ele vai botar fogo no Brasil. E aí você olha para o TSE, o presidente do TSE é o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes, para cuidar das eleições, e o Alexandre de Moraes, acho que não é surpresa para ninguém que tem uma briga aberta com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro diz que o TSE não cuida bem das eleições, não valida, que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Então, quando você coloca tudo isso num tabuleiro, você fala assim, essas pessoas se odeiam. Essas pessoas se odeiam. E aí fica um jogo de blefe e de ameaça, que é muito difícil a gente acreditar que não vai dar em nada. Mas me dá a sua opinião. Você acha que o quê, então? O antipetismo vence a eleição? Não necessariamente o Bolsonaro, a figura Bolsonaro. Olha, essa é uma opinião bastante... É uma defesa? Eu acho que... Vou configurar essa resposta, porque... Qual é o meu ponto de vista pessoal acerca disso, tá? Uhum. Meu ponto de vista pessoal é que o voto do Bolsonaro nessa eleição não será apenas o voto antipetista. Por quê? Porque grande parte do establishment brasileiro que era antipetista está de mão dada com o Lula. Eu vivi para ver, eu não tenho nem linguagem para descrever o tamanho absurdo que é alguns donos de jornais, alguns banqueiros, algumas pessoas que sabem o que aconteceu, que noticiaram o que aconteceu, que viveram toda aquela situação, que foram chantageadas em propina com muitas dessas circunstâncias, estarem agora falando que o Lula é uma excelente opção democrática. Porque uma coisa é eu diferencio o cidadão do que sabe. Porque o cidadão, vamos lá, o cara tem uma visão mais à esquerda, o tempo passa, daqui a pouco ele fica meio confuso, fala, será mesmo que teve mensalão? Será que o Sérgio Moro não se passou? Será que não era uma narrativa? Cara, eu não concordo, mas eu entendo o cara não saber. Como é que ele vai saber? Ele não tem como saber. Agora, quem sabe, quem viveu, quem recebeu chantagem, quem teve negociação escusa com o cara, abraçar e dizer que é uma opção democrática, isso duvidoso, no mínimo. É indescritível, né? Então o establishment está com o Lula. Então, nesse sentido, o que eu quero dizer? Eu acho que o voto agora para o Bolsonaro é um voto mais bolsonarista do que o voto de 2018. Eu acho que ele fidelizou a base dele e a grande questão é que tamanho vai ser essa base. Ninguém sabe, né? Porque a pesquisa não acerta nada e vai ser uma surpresa para todo mundo. Assim, com sinceridade, eu penso dessa forma, tá? Que tamanho é essa base? Será que a gente está falando de 30%, 50%? Eu não sei. Mas eu acho que a parcela que vai ser voto no Lula, no primeiro turno a gente vai ter isso com bastante clareza, né? Porque vão ter várias opções, a gente vai conseguir ver o que é um voto bolsonarista e o que é um voto
mais diversificado, digamos. Mas assim. eu não quero te colocar também numa situação de saia justa aqui, pelo Imagina, amor de Deus. pode perguntar. Até porque você, como uma pessoa que eu conheci, né, que me recebeu lá na Brasil Paralelo numa outra condição, né, eu estava lá como assessora, acompanhando, enfim, um candidato, e até a gente teve até um episódio engraçado, né, porque eu saí da gravação, fui acolhida por ele, pela produtora, porque eu tive uma crise de tosse lá, e por conta dessa crise de tosse que eu conheci o Lucas. É verdade. Porque é muito difícil eu parar pra conversar com as pessoas, o tanto, inclusive, que a gente conversou, a gente teve uma brainstorm ali, né? Foi 1000 ideias, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, então, Lucas, então vamos fazer a produtora junto com a gente. E você vê que engraçado as situações, as circunstâncias, né? Que eu falo sempre que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Aquela crise de tosse fez o Lucas me acudir, me acolher, a produtora trazer água, a gente começou a conversar e hoje você tá aqui. É. Não é isso? Eu acho que é isso. E a Brasil Paralelo tem este conteúdo que me atrai bastante, porque para mim é uma fonte de conhecimento. Eu sei que também, além da programação, dos vídeos, enfim, da programação específica para o meu filho também, tem alguns cursos ali, né? Uhum. O meu pagamento, eu acho que ele tá limitado, que tem uns Ele tá cadeadinhos. Seu Tem uns pagamento de entrada. cadeadinhos ali. É importante. Eu preciso destravar aquela assinatura. Isso, é um incentivo. O cadeado é um incentivo para você pagar mais. Você sabe que eu fico clicando e não adianta nada? Tá faltando um pagamento, Lucas. Tá faltando um pagamento. Qual que é a ideia de vocês também profissionalizarem, levarem conhecimento de uma maneira em que as pessoas talvez até queiram estar na política? Vocês têm dificuldade para essas contratações? Pessoas com ideologias mais direitistas, uma linguagem, porque você precisa pensar e escrever, né? Olha, a gente tem muita dificuldade de contratação. Eu acho que todo empresário tem, mas aí quando soma essa questão editorial, aumenta a dificuldade, muito baixa a capacitação das pessoas, infelizmente, no Brasil. É um problema que a gente tem que lutar para resolver. Então, é difícil contratar. No Brasil é difícil contratar para todo mundo. Mas um dia vocês garimparam pessoas. Sim. Não, e hoje a gente vocês continua garimpando, tem 70 vagas abertas lá. E lá. através dos cursos, eu acho que vocês querem exatamente isso, A ideia do curso é uma formação de elite, porque nós somos um país aprisionado numa armadilha que nós não sabemos como sair. Uhum. Tem gente que vai dizer que sabe, mas não sabe. Nós não sabemos como sair. A Constituição não deixa a gente sair. Mudar a Constituição também é um caos, né? Como é que faz para mudar a Constituição? Levanta a mão e fala, vamos mudar, e aí como é que você garante que vai sair uma coisa boa, né? Então, mudar a Constituição é um caos. A Constituição não deixa um monte de coisa. O parlamento você não vota direito, não é... Cheio de interesses. Tem gente que acha que escolhe deputado, não escolhe 5 a 20% no máximo da Câmara. Então, você não tem muita representatividade no sistema. Uhum. E aí, como é que você faz para mudar isso? Nós não sabemos. Essa é a resposta. Nós não sabemos. Não é a Brasil Paralelo não sabe. De todas as pessoas que eu conversei, cientistas sociais, cientistas políticos, ex-presidentes, ex-ministros, não sei o quê, o cara tergiversa, fala um monte de coisa que ele acha legal. Ele até conhece os modelos, ele fala, olha, se fosse assim seria melhor, se fosse de tal jeito seria melhor, mas na hora H ele não sabe como resolver. Porque o problema é gigantesco. Então, se nós não começarmos a incentivar uma parcela do público que tem aptidão para isso, que se sente vocacionado a isso, para começar a formar uma massa crítica mais qualificada, não tem chance dessas pessoas nascerem. Não tem chance dessas lideranças nascerem, não tem chance dessas lideranças florescerem. Da onde que vai sair o conteúdo? A gente tem um déficit educacional gigantesco no Brasil, um problema gigantesco, que mesmo sem déficit educacional já seria difícil corrigir. Tem que ligar essas pontas. Então a gente tenta buscar formação com pessoas de extremo gabarito para que a gente consiga levar conhecimento para as pessoas, qualificar melhor essa galera. Tem que qualificar melhor. Então não é só para contratar essa dificuldade, a gente tem gente de todas as ideologias trabalhando lá dentro, tudo. É bem engraçado o Brasil Paralelo, porque a gente não fica divulgando muito diversidade, porque não é da nossa cultura, né? Mas é muito diverso, é absolutamente diverso, né? Eu brinco que, olha, parece um... É mesmo? Cara, parece um circo aquilo lá, né? Porque tem sotaque de todos os lugares do Brasil, tem gente de outros lugares do mundo. Mas a ideologia conecta? Cara, aí tem judeu, tem espírita, tem católico, tem protestante, tem ateu, tem não sei o quê. Aí você vai olhar, etnia, tem todas, mas todas, porque tem japonês que nasceu no Japão, tem negros mais da África, tem negros brasileiros, aí tem branco, tem isso, tem gordo, tem magro, tem anão, tem não sei o quê. Então, cara, tem tudo na Brasil Paralelo, entende? Só que uma coisa que irrita muito essas pessoas estão lá por causa do mérito, por causa da competência de trabalho delas. Mas eu me sentiria um lixo se eu pegasse essas pessoas para fazer propaganda e sinalizar a virtude. Porque o que acontece, minha avaliação de... Eu ia citar um banco aqui, mas empresas que você vê na propaganda o tempo inteiro, tá? Fazendo isso. Cara, é um homem
branco, rico, hétero, pegando as minorias, expondo na câmera para mostrar para outros homens brancos, ricos, héteros que ele é muito legal. Olha só, eu sou tão legal, eu sou tão bondoso, caridoso com o meu dinheiro, com as minhas propriedades e tal, que eu inclusive dou oportunidade para eles. Eu acho isso de uma ofensa imensa. Então eu jamais faria isso com a minha equipe, nem os meus sócios, nem ninguém, porque eles estão lá por mérito. E eu acho que tu está comunicando uma coisa horrível para eles se você faz isso. Você está comunicando, olha só, sabe por que você está aqui? Porque a gente faz esse vídeo aqui de cotas. Porque a gente tem uma política de te incluir. Não acredito nisso. Acho que todos nós somos capazes, com diferentes déficits e diferentes problemas, de atingir maestria profissional, técnica, pessoal, etc. E tal. Claro, sem dúvida. E como a gente está falando aqui sobre essas contratações, ideologias, talvez a gente pode falar em pluralidade, né? Com certeza. A Brasil Paralelo acho que tem, então, também essa ideia, né, de trazer todos os tipos de pessoas, não importa, inclusive, da onde, contanto que ela tenha qualificações para atender os resultados que vocês anseiam. Tem uma menina que trabalha lá, uma menina não, pô, ela é mais velha que eu. Mas tem uma moça que trabalha lá que ela morou em Cuba. E eu até fico, às vezes, meio curioso, às vezes, sento para conversar com ela, falo assim, pô, mas você é de esquerda mesmo? Ela fala assim, sou. Mentira, ainda? Não, sim. E aí eu fico curioso, né? Querendo entender melhor. Quero trazer ela aqui no podcast, que eu quero entender a mente dela. Mas ela é uma excelente profissional de áudio e ela mantém a mente aberta. Tá. E ela mantém a mente aberta, então ela gosta de conversar, gosta de ouvir o contraponto, gosta de entender, etc e tal. A gente também gosta de ouvir ela. Então, na verdade, não é um ambiente para fazer um bullying reverso. Né? Aqui somos conservadores e tal. Só que isso se perdeu no Brasil. Numa redação você não consegue mais ter pessoas que pensam diferente. Numa redação de um grande jornal. Já não tem, o cara se esconde. Conheço vários que se escondem. Então, mas ela trabalha, qual que é o setor dela? Ela trabalha com áudio, ou seja, ela passa o dia inteiro calibrando o que as pessoas estão falando, ouvindo, sabe? E não se convenceu? Não sei exatamente como é que ela está agora nesse momento, mas até onde eu tinha conversado com ela, ela continuava à esquerda. E é uma coisa curiosa, porque... É curioso. E até ontem me perguntaram, eu fiz uma live com um advogado lá de Santa Catarina. Ele falou assim para mim, Ari, como é ter um podcast com uma linguagem direitista, né? Com uma editoria conservadora. E aí eu falei para ele que eu não saberia fazer diferente. Né? Aqui a gente não tem, imagina, nenhum tipo de preconceito, apesar de que foi um dos pré-requisitos que todo mundo fosse de direita. Porque é complicado, às vezes, você trabalhar em um ambiente em que você não se sente confortável, feliz. Claro. Que você sai de casa chutando o pé da mesa e ter que, de novo, naquele trabalho com aquelas pessoas que eu odeio. Eu já perdi parceiros que diziam que me chamavam até de Bolsonara. Tipo, eu trabalho com a Bolsonara e eu não suporto. Não eu, pessoal, mas o comportamento. Você não acha que a gente pega um pouco disso também? E você sabe que eu até parei de seguir algumas pessoas, essa coisa de conteúdo, aquilo que a gente é o que a gente consome, inclusive visualmente, né? Enfim, nas redes. A gente pega também um pouco do que as pessoas falam, a gente replica muito falas. Claro. E eu percebo que esses documentários que vocês produzem, cada um tem ali uma editoria, uma linguagem, uma fotografia diferente. Eu não consigo identificar, não, mas esse daqui, certeza que deram Ctrl-C, Ctrl-V. Eu acho isso muito importante, porque vocês têm um conteúdo personalizado, único e exclusivo. Então, quem consegue e tem tempo, né, ali de assistir, que eu assisto mais pro fim da noite, vocês têm esse cuidado de conteúdos que não tem... claro que esse compilado de atores políticos, claro, a gente percebe que é a dinâmica, né? De fazer com que a pessoa que está assistindo ali, ela aprecie e saiba o que vai vir. A gente já sabe como que funciona os documentários. Mas eu acho sempre muito exclusivo. E eu amei aquele conteúdo de segurança pública, Entre Lobos. Entre Lobos. Achei sensacional. Foi um sucesso. E o tanto que a gente aprende, Lucas, não tem... Muda o mindset. Não, foi um sucesso agora há pouco. A ideia é essa, né? É não contar para a audiência algo que ela já saiba, organizar aquela experiência emocionalmente, intelectualmente, de forma diferente e tentar abranger o assunto de forma grandiosa, no sentido de, não, vamos explicar o problema, né? Tinha uma implicância que a gente tinha sempre que era, se você ligar o Jornal Nacional, por exemplo, em casa, ele vai vir dar uma notícia e ele vai fazer assim, ó, o PIB brasileiro retroagiu, indicando uma balança comercial positiva do superávit de tanto, etc, etc, e todo mundo concorda e finge que entendeu, etc. E tal, né? Despiorou?
Mas aí, pô, ninguém entendeu nada do que está sendo dito, entendeu? Pois é. Então a nossa visão é, não, pô, então vamos explicar esse negócio aqui, como é que funciona, como é que organiza e tal. Então a visão é essa, é tentar dar uma fotografia mais abrangente do tema que a gente está tratando. E qual foi o documentário, assim, mais difícil que vocês produziram? Que você chegou no meio, assim, pensou, meu Deus, isso vai ter, tipo, um fim? A gente vai conseguir chegar no prazo, fazer a entrega no deadline? Quase todos. Quase todos? Não, esse tipo de preocupação, será, quando é que vai chegar o fim, qual é a ideia, etc e tal, quase todos. O mais difícil que a gente produziu foi o Pátria Educadora por uma série de contexto, que nós tínhamos nos mudado para São Paulo, estávamos com obra no escritório, trabalhando de máscara antes de estourar o coronavírus, por causa do pó da obra. Por causa do pó da obra. Ar-condicionado desligado, quente pra caramba. Trabalhando há 1 ano num material sobre educação, que era bem complexo. Custo da empresa muito alto, porque a gente veio para São Paulo, trouxe equipe, etc e tal. E, sei lá, 1 mês antes do lançamento, 2 semanas antes do lançamento, alguma coisa assim, estourou a pandemia. E aí a gente falou, cara, quem é que vai querer saber de educação brasileira e tal? E toda aquela circunstância com baixa infraestrutura para produzir. Esse foi o mais difícil por causa desse monte de variáveis aí. Mas todo o documentário, ele é uma verdadeira jornada. Quem direto veja essas páginas críticas, eu leio muita crítica na internet, gosto de ficar por dentro de o que pensam os que não gostam da gente. E, não, pô. Mas os psicólogos dizem que isso não é bom. Olha, eu não sei se é bom ou não, mas eu tô sempre de olho. Vídeo com 30 views, assim, vou lá e assisto, sabe? E a gente fica monitorando as coisas lá e mas você pessoalmente monitora ou você recebe? Não, o pessoal monitora. E te envia. E a gente tem um canal lá e tudo que envia eu assisto, leio, vejo e tal. Bom, aí o fato é que, na nossa opinião, esse trabalho de investigação ele é muito sério. É sério a ponto de ser sofrido. É o ponto de ser sofrido, de falar assim, nossa, essa entrevista tem que falar com o cara de novo agora, não sei o que ele teria a dizer sobre isso, sabe? Então é sofrido, a gente grava coisa em off, porque o cara não vai deixar a gente usar, mas a gente precisa para ter o conteúdo, etc e tal. Porque eu não quero chegar, eu e a minha equipe, eu sei que todo mundo trabalha lá, pensa similar, não quer chegar em casa, deitar no travesseiro e falar assim, hoje eu fiz uma bela militada pela direita. Não é isso que a gente quer. A gente quer chegar em casa e falar, olha, tenho certeza que eu dei o máximo de mim para contribuir honestamente com o assunto, entende? Então como é que a gente vai fazer um documentário, por exemplo, Crise dos Três Poderes? Eu vou estar falando lá o que pensa o ministro do Supremo Tribunal Federal, qual é a visão do STF, qual é a visão do Bolsonaro, qual é o problema que está acontecendo no Brasil, qual é o problema do arranjo de Estado, das instituições, da Constituição. Olha a seriedade desse assunto. Imagina se eu fosse só atropelá-lo para falar de qualquer jeito ou impor minha visão pessoal a respeito do tema. Seria muita irresponsabilidade editorial. Então, escutar o maior número de pessoas possível e tentar chegar no mínimo denominador comum daquelas opiniões para saber quais são as mais amadurecidas, quais são as dissonantes e tal. Olha, é uma jornada. Agora, sexta-feira, amanhã, né? Amanhã lança, quer dizer, não sei que dia a gente está gravando. Essa sexta-feira lança... Melhor você falar o dia. Já não sei mais o dia, que dia é amanhã? Bom, agora em agosto vai lançar. Agora tá para lançar. Enquanto a gente está gravando esse podcast, está para lançar o segundo episódio do Crise dos Três Poderes. Ainda é um mistério se vai estar tudo certo sempre está no final, né? Sim. Mas, assim, é difícil para a gente entregar nas datas. Os prazos são apertados, os recursos são curtos e a gente faz tudo que dá. Agora, já recebi uma sinalização aqui que o nosso tempo está acabando. Mas eu tenho certeza que a Brasil Paralelo tem muito, né, o que entregar para os seus assinantes. E vocês têm essa preocupação, como você disse, com a educação, com as futuras gerações, em começar a mudar já o mindset dessa geração, 20, 25, 30, 40 anos, das pessoas que têm curiosidade para saber a verdade. São mais de 250 funcionários, mais de 400 mil assinantes. A gente está vivendo debaixo de uma censura. E o Terça Livre, ele foi completamente corrompido, ele foi extinguido. E vocês têm medo de sofrer o que o Terça Livre também sofreu? Qual é o maior risco? O maior risco é não ter clareza objetiva acerca do que pode e o que não pode. Porque liberdade de expressão, embora eu seja um defensor da liberdade de expressão ampla, ela não existe de forma irrestrita em nenhum país do mundo. Infelizmente, ou felizmente para os que gostam de restringi-la. Ela não existe de forma irrestrita. Só que existem critérios, países melhores têm critérios mais claros acerca do que você pode e não pode fazer. No Brasil, como produtor de conteúdo, eu não sinto que esse critério é tão claro.
A impressão que eu tenho várias vezes, analisando o material que a gente está produzindo, e falo sem sombra de dúvidas, materiais que não são partidários, material que tem como propósito o enriquecimento intelectual, várias vezes eu olho e falo assim, ó, será que isso pode? Será que isso não pode? Será que pode, não pode ou agride? Será que vai dar problema Ofende. isso aqui? Não, mas não são materiais de ofensa pessoal. Mas a gente acha... São materiais de reflexão sistemática, de crítica organizacional. Não é, fulano é tal coisa. Não é isso. É de crítica ao pensamento, de crítica à atitude, de crítica à instituição. Não fica claro o que pode e o que não pode. E eu acho que esse é um negócio que a gente tinha que acabar. Eu prefiro que a gente formalize que não pode do que a gente fique nessa dúvida do qual é a linha, né? Porque eu acho que as censuras nascem, você falou ali da fala do ministro Lewandowski, né? 19 foi século legislativo, 20 executivo, 21 judiciário. O que eu adoraria perguntar para ele é como que ele acha que o judiciário pode se blindar dos ímpetos totalitários dos poderes, porque no 19, no século legislativo, foi um século consagrado pelas ditaduras legislativas. Então nós tivemos as Cortes de Portugal, nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos ditaduras legislativas mundo afora. No século XX, que ele atribuiu como século do executivo, nós tivemos as piores ditaduras que a humanidade conheceu. Mussolini, Hitler, Stalin, Franco, Salazar, não sei o quê. Foi uma desgraça. Agora, me dá um certo nervosismo assistir alguém defender que o século XXI vai ser o século judiciário, como se fosse a sua vez na fila. Porque eu não gostei do resultado do século XIX nem do XX no sentido de limitação do poder. O poder só cresceu nesse meio tempo. Eu gostaria que a gente tivesse um debate um pouco mais claro e mais coeso e que, principalmente, ministros que têm pontos de vista de dissidência e têm, principalmente envolvido com essa questão dos atos antidemocráticos, etc. e tal, o inquérito das fake news, que eles fossem um pouco mais claros, ou, se já estão sendo claros, que fossem um pouco mais esforçados na divulgação desse pensamento, de esclarecer qual é o grau de aceitação que existe de outra linha política, outra linha ideológica, o que não está claro para ninguém, na minha opinião, entendeu? Porque você fica vendo aquelas votações, você fica vendo aqueles negócios. Eu, por exemplo, fico assistindo, os caras votando lá, chato pra caramba. Eu fico assistindo, o que os caras estão votando, etc. Eu falo assim, cara, mas é um monte de termo vago, o que está acontecendo aqui, sabe? E aí, pô, eu gostaria, como produtor de conteúdo, como empresa de comunicação, que existissem critérios mais bem definidos para eu saber onde eu tô. Eu não sei exatamente onde eu tô. Mas a gente não poderia ter um entendimento de limite a partir do Código Penal? Não Sim, seria, mas é que agora... A gente não poderia entender ali? É que, por exemplo, existe Existe crime de opinião na sua opinião? Não, eu acho que a opinião não deve ser crime, tá? Mas existe retaliação social por opinião. Você acredita que a opinião não deve ser criminalizada? Isso. Eu acredito que a opinião não deve ser criminalizada. Para quem quiser saber melhor os argumentos, tem um documentário, Os Donos da Verdade, Brasil Paralelo, tem gratuito no YouTube também. Mas o ponto principal é, o ministro Barroso, para pegar um caso que eu conheço o material, poderia citar outro, mas como é dele que eu conheço o material, eu vou citá-lo. Tem um texto chamado da judicialização e do neoconstitucionalismo. Dá para procurar no Google aí. É muito difícil ler aquilo ali. Se você não concorda com o pensamento dele, com a cosmovisão dele, gera uma certa preocupação ler aquilo ali. Porque ele fala explicitamente nesse texto, e é só procurar no Google, tem PDF, vai aparecer na hora, que a Constituição de 88 é uma Constituição desconfiada do legislador. E que o Poder Judiciário assume um papel, um poder político, às vezes, inclusive, em confronto com o Executivo e com o Legislativo, para fazer valer uma vontade política. Palavras dele, não minha. Com essas palavras, confronto, legislativo, executivo, político. Palavras dele, não minha. Só que, para os críticos dessa corrente, o que acontece é um desequilíbrio total. Porque se o judiciário pode interpretar os princípios da lei como bem quiser, através de uma manifestação política, ele saiu do texto e entrou numa ação que deveria ser dos parlamentares e do executivo, que são representação eleitoral. O judiciário é feito para ser uma representação da lei. Inclusive, a independência do juiz, o juiz não é culpado por uma decisão. Por quê? Porque existe um princípio de que ele respeita a lei, o fato e depois a consequência. Então ele olha a lei e aplica a lei ao fato. Agora, é a tal da exegese, né? Agora, se esse cara tiver que
mudar o princípio, ele não aplica mais a lei ao fato, ele olha o fato, pensa qual é o princípio social que se adequa às necessidades do momento para aplicá-lo ao fato e tomar uma decisão questionável, como foi o caso do próprio ministro Barroso na questão do aborto até 3 meses. Princípio da vida, defesa da vida. Ele pegou o princípio e falou, não, o céfalo não é, o bebê não é uma vida até 3 meses, mas a mulher é uma vida em ameaça. Não tem lei sobre isso, mas é uma interpretação. Agora, como isso se dá em outros foros? Como isso se dá... Como é que eu me sinto cidadão protegido, sendo que eu não concordo com a cosmovisão do ministro Barroso? Eu não tenho a mesma cosmovisão que ele, eu não penso o mundo da mesma forma que ele. Agora, ele tem o poder, a última instância, a maior instância jurídica do país, e é o guardião da Constituição, e em muitos aspectos, inclusive, o poder moderador. Como é que eu me sinto seguro? Com o fato de que a lei não deixa claro e ele pode reinterpretar a lei, em última análise. Eu gostaria de ter um pouco mais de segurança. Acho que é um ponto não tão saudável. E eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, o próprio STF já vem discutindo essa questão, no sentido de não estarem todos satisfeitos com esse tipo de prática. E isso não é uma coisa só no Brasil, é no mundo inteiro. O neoconstitucionalismo é uma corrente doutrinária no mundo inteiro, que não se atém apenas a esses pontos que eu comentei, mas que traz vários dessas problematizações, né? A gente precisa atualizar os princípios sociais das leis. E isso me deixa um pouco inseguro. Bom, se deixa o Lucas inseguro, eu imagino como é que o resto do Brasil não fica. Eu acho que não tem muita clareza hoje sobre o que pode e o que não pode. Não gosto muito desse cenário. Agora você imagina a gente, né? No meu caso, liberdade de imprensa. Eu já tive aí uma tentativa, porque os processos foram arquivados 2 vezes. E aí tem esse aparelhamento da imprensa, da grande mídia, que me colocava como jornalista investigada, jornalista enquadrada, sabe? Sem medir as consequências da minha família, como a minha família estava recebendo isso. Então a gente se sente, sim, desamparado. Eu sempre falo isso, porque todo mundo que de alguma maneira pensa em expor a sua opinião, corre o risco. Que parece que passa da atmosfera do Código Penal de que se eu prejudicar alguém, eu posso ser punida. A minha opinião, ela já parece que, se eu for contrária, tem alguém acima da lei que pode me julgar. Eu já convidei o ministro Barroso para entrevista e outros ministros, porque eu adoraria perguntar, e não é da boca para fora, eu adoraria perguntar. O que eu gostaria de saber do STF? Adoraria saber. Gostaria de colocar da seguinte forma. Olha, eu não sou a favor de incitar violência pessoal contra vocês. Não vou fazer isso. Não faço isso. Nunca fiz isso. Não sou a favor de fechar a Suprema Corte. Não sou a favor de ruptura institucional, nem crimes, nem atentados à democracia. Nada disso. Agora, como é que vocês interpretam a minha segurança jurídica em relação a ter uma cosmovisão, uma interpretação diferente da de vocês? Como é que... Da de vocês não, porque eu não sei a interpretação dos 11 ministros acerca disso, tá? Mas dos textos do Barroso que eu li, parece que eu penso o mundo de uma forma diferente da dele. Mas isso não significa que eu quero que as pessoas violentem ele, tirem ele do STF, nada disso. Eu só quero saber, olha, eu penso diferente de você. Como é que a gente mantém qual é o grau do respeito, entendeu? Porque é óbvio que tem casos aí que eu vejo, o cara lá foi preso. Aí você vai olhar o que o cara fez. Pô, o cara também chamou os caras pra pendurar de cabeça pra baixo, dar soco na cabeça do ministro. Alguns fazem ameaças. Aí fica difícil. É aquela coisa, você fala o que quiser, mas a vida... É difícil defender. É que assim, a vida... tem uma coisa que você tem que aprender um dia na vida, que é tudo tem consequência, entendeu? Então você fala assim, mas segundo a lei tal, isso não podia acontecer. Eu falo, meu amigo, né? É aquela coisa, né? Você entra provocando ali o policial. Pela lei ele não pode te bater. Pô, mas... mas você provocou e o cara tinha um poder. Então eu acho que tem que saber disso, embora eu não concorde. É só um senso de realismo. Tá. Mas, beleza, esses casos de ameaça são mais latentes. Agora tem outros que eu não vi ameaça tão clara. Não me pareceu que eles estavam ameaçando fisicamente, não me pareceu isso. Ou pelo menos eu não tive acesso a essa informação. Então eu acho que está faltando transparência, porque se eu soubesse, olha, todas as pessoas que foram punidas, que foram judicializadas, etc., aconteceu isso porque elas ameaçaram fisicamente os integrantes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Entendi o critério. Não. Esse é o critério, inclusive eu não vou cometer esse erro. Nem cometeria. Eu vou ser penalizada. Eu nem cometeria em nenhuma circunstância, mas entendi o critério. Só que agora, inquérito das fake news, pelo que eu sei, os advogados não têm acesso ao inquérito, a gente não sabe bem o que é, tem dissidência no próprio Supremo Tribunal Federal de como isso está sendo guiado. Aí tu fica meio... O que está acontecendo, sabe? Isso dá uma certa ansiedade. Espero que os ministros repensem a forma que eles estão comunicando. Isso gera uma insegurança.
Jurídica, bastante. Eu acho que eles estão comunicando para uma parcela da população, enquanto eles deviam comunicar para uma parcela maior, na minha opinião. Eu acho que eles cometem o mesmo erro que eles acusam o Bolsonaro muitas vezes. Que é o Bolsonaro comunica para a base de apoio. Né? Só fala, cria um discurso nós e eles. Uhum. Mas eu acho que esse comportamento está espelhado também. Eu gostaria tanto de ver o Bolsonaro conversando com todos, como eu gostaria de ver o Supremo Tribunal Federal conversando com todos, em vez de simplesmente também assumir uma postura de que parece que tem um nós e eles, e de repente eu talvez nem me sinta representado pela Suprema Corte do meu país. Isso é muito perigoso para o próprio Supremo Tribunal Federal. Sem dúvida. É a Suprema Corte do meu país. Não é a Suprema Corte de um lado da briga ideológica que a gente está brigando, entende? É a Suprema Corte do meu país. Eu quero ter segurança de que, mesmo pensando diferente deles, a gente vai seguir um princípio de justiça. Tenho segurança disso? Está cada dia mais fraca. E a gente fica até temeroso na hora que vai criar um conteúdo, na hora que você vai dar a sua opinião. Porque a gente não sabe, inclusive, de onde vai vir, né, a penalidade, de que maneira, como você disse. A gente pode falar até onde eu posso falar. Até onde eu posso me opor. Você sabe que ter aqui um podcast e que eu não consigo controlar o meu convidado? Às vezes eu falo pro pessoal da edição, dá uma controlada nas palavras que vão derrubar o canal. Mas se a gente pensar que a democracia é, de fato, a palavra, a voz do povo, a maioria, a decisão da maioria, eu acho que a gente precisa continuar insistindo, Lucas. E o dever de casa, da mesma forma que eu provoco o STF nesse sentido, o dever de casa que eu deixo para as pessoas que são alinhadas à direita, etc., que eu acho que a gente tem que ser melhor nisso, é a proposta de diálogo. Porque a gente não colabora quando a gente vai lá e xinga infinitamente a pessoa. Agora mesmo na crise dos três poderes, nós entrevistamos pessoas que nós discordamos, mas elas têm vivência pública, as ministras do Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber o que eles pensam. E aí, vez ou outra, aparece, graças a Deus a maioria compreende bem, mas vez ou outra aparece um dizendo assim, como é que vocês falam que esse caralho, não sei o quê, tal. Eu fico triste, eu acho que precisa de mais amadurecimento. Porque eu acredito que é, de novo, é o mesmo espelhamento que faz com o Bolsonaro. Porque não concordam com o ponto de vista político dele, querem transformá-lo em genocida, em isso, em aquilo. É o espelhamento desse comportamento, entendeu? Nós precisamos criar o diálogo, mesmo que a gente ouça tudo e fale assim, esse cara só falou merda. Não tem problema essa parte. O problema é, a priori, você falar assim, eu não quero ouvir esse cara. Isso é muito problemático. É intolerante. É intolerante. E aí, que democracia que é essa? Que ela é intolerante. Você está excluindo o outro e condenando uma parte da população como inimigo, antes de falar. Isso é muito ruim. Vamos fazer um merchan? Vamos fazer um merchan. Vamos finalizar convidando as pessoas que ainda não são assinantes do conteúdo da BP. Tem 2 tipos de merchan que eu gostaria de fazer. Primeiro é para quem quer trabalhar conosco. Então pode entrar brasilparalelo.com.br, lá na área de carreiras tem 70 vagas abertas, área de tecnologia, produção, marketing. Cara, tem muita vaga aberta, então entra lá e verifica aí as vagas, Maravilha. etc. Mesmo se não tiver vaga, mas você achar que tem uma experiência a contribuir, procura nosso RH no LinkedIn, enfim, faz bagunça aí. E o segundo convite é para aqueles que conhecem a Brasil Paralelo e não são assinantes. Então eles podem entrar no site e se tornarem assinantes. A gente tem plataforma, aplicativo para celular, aplicativo para TV, tem programação infantil, cursos, milhares de entrevistas, programação diária, cortes, a gente tem mais de 70 documentários originais, 2 lançamentos por mês. É muita coisa, é realmente muita coisa. Então convido vocês a conhecerem e se tornarem assinantes. E o terceiro grupo é aqueles que não conhecem Brasil Paralelo. Eu não vou pedir para gastar dinheiro conosco. Entra no YouTube, procura Brasil Paralelo. Mas não é um gasto, é um investimento. Mas primeiro conhece para ver se gosta. Entra no Brasil Paralelo, no canal de YouTube da Brasil Paralelo, nos acompanha lá e fica por dentro do que a gente tem feito. De repente você gosta. Não, sem dúvida alguma. Eu posso fazer aqui uma indicação, uma recomendação? Deve. Porque o pessoal às vezes me pede para fazer os lançamentos, as divulgações, eu fico um pouco corrida, mas eu quero então deixar aqui a minha recomendação para você que tem criança em casa, para você que de fato quer contribuir, né, para uma geração um pouco mais equilibrada também mentalmente, né, porque tá tudo vivendo, a gente vive num desequilíbrio gigantesco, as pessoas, acho que a pandemia também ocasionou um pouco isso, né, das pessoas ficarem até um pouco insatisfeitas com tudo que estão vendo, e aí aquilo que você disse, de que maneira que eu posso contribuir, como que eu posso mudar inclusive o meu pensamento. Então fica aí também a minha recomendação, a minha indicação para você assinar. Tem o conteúdo gratuito, beleza, show de bola, mas tira um pouquinho o escorpião do bolso e faz investimento. Quanto por mês? Olha, a gente tem plano a partir de R$10 por mês. Pois é, então, gente. É fácil. Deixa de beber um refrigerante, né?
e faz a assinatura que eu tenho certeza que vai valer a pena. Obrigada por ter vindo, por ter Eu que aceito o meu agradeço o convite. convite. Estenda, por favor, o meu abraço aos meninos, a Com todo o seu certeza. time que eu conheci, a Natalina, que é uma querida, uma maravilhosa, que falou comigo. Aproveitar também a audiência, que eu tô conversando aqui com vocês, com o Lucas Ferrugem, e fazendo essa indicação da BP para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para você receber aí no seu e-mail, no conforto da sua casa, as notificações dos nossos convidados, que todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu trago um convidado novo para você. Fique com Deus, uma ótima semana. Até o próximo, tchau.